Durante anos, ele levou uma vida aparentemente comum, tinha um emprego estável e passava despercebido, mas, por trás dessa rotina, escondia um dos segredos mais perturbadores já descobertos pela polícia britânica, quando os investigadores abriram alguns discos rígidos encontrados em sua casa. Descobriram uma realidade tão chocante que transformou um antigo caso de eliminação em um dos maiores escândalos da história dos necrotérios do Reino Unido. Em julho de 2020, um acidente ocorrido nos arredores de Londres chamou a atenção da imprensa britânica. Na madrugada do dia 16, por volta das 2h30, a jovem turca Azra Kemal, de 24 anos, dirigia pela rodovia quando o carro em que estava começou a pegar fogo. O veículo ficou completamente tomado pelas chamas ainda no meio da estrada. Azra e o passageiro que a acompanhava, identificado como Omar Allen, conseguiram sair do carro sem ferimentos graves, mas a situação era extremamente perigosa. O automóvel dava sinais de que poderia explodir a qualquer momento, obrigando os dois a se afastarem o mais rápido possível. Assustada e tentando encontrar ajuda, Azra atravessou a barreira de proteção da rodovia, acreditando que conseguiria chegar ao outro lado. O problema era que ela não percebeu que existia um desnível de mais de 10 metros entre as duas pistas. Ao tentar atravessar, acabou caindo. Equipes de resgate chegaram pouco depois e encontraram a jovem ainda com vida. Os paramédicos tentaram estabilizá-la, mas os ferimentos eram graves demais. Cerca de 1 hora depois, ela foi declarada sem vida. Nos dias seguintes, o caso ganhou destaque em diversos veículos de comunicação do Reino Unido. Autoridades passaram a discutir se havia falhas na estrutura de segurança daquela parte da rodovia e uma investigação foi aberta para avaliar as condições do local. Naquele momento, tudo indicava que a história terminaria como mais um acidente trágico, mas não foi isso que aconteceu. 2 anos depois, o nome de Azra Kemal voltaria às manchetes por um motivo completamente diferente. Um detalhe descoberto durante uma investigação criminal transformaria sua história em algo ainda mais perturbador. Para entender como isso aconteceu, é preciso voltar algumas décadas. No dia 23 de junho de 1987, uma jovem de 25 anos chamada Wendy Nell foi encontrada sem vida dentro do quarto que alugava em um subúrbio de Tunbridge Wells, na Inglaterra. Quem fez a descoberta foi o namorado dela, Ian Place. Naquela manhã, ele foi visitá-la como de costume. Depois de bater várias vezes na porta sem receber resposta, resolveu entrar pela janela. Foi então que encontrou Wendy sobre a cama. Os investigadores perceberam rapidamente que ela havia sido atacada enquanto dormia. O quarto permanecia relativamente organizado, sem sinais claros de luta, e a vítima não apresentava ferimentos típicos de quem tentou se defender. Isso levou os policiais a acreditar que o criminoso conseguiu surpreendê-la antes que ela pudesse reagir. Durante a perícia, outro detalhe chamou bastante atenção. A posição das manchas encontradas sobre a cama indicava que quem havia cometido o crime movimentou o restante da vítima várias vezes depois do seu fim. Os exames realizados confirmaram a presença de material genético em diferentes partes do restante encontrado. Para os especialistas, havia fortes indícios de que os ataques tivessem acontecido após o fim da jovem. Apesar da gravidade do caso, praticamente não existiam pistas. Os peritos localizaram apenas uma impressão digital bastante comprometida pelo sangue sobre uma sacola de compras e a marca de um calçado deixada sobre a manga da blusa da vítima. Na noite anterior, Wendy havia passado um tempo com a família do namorado. Ian a levou de motocicleta até a residência por volta das 23 horas. Mesmo dividindo a casa com outros 9 moradores, ninguém afirmou ter ouvido gritos, barulhos ou qualquer movimentação suspeita durante a madrugada. O caso provocou medo na região. Algumas mulheres disseram à polícia que, dias antes, perceberam um homem observando casas e espiando através das janelas. Um retrato falado chegou a ser produzido, mas os relatos eram diferentes entre si e não permitiram identificar um suspeito. Sem novas provas, a investigação praticamente ficou parada. Quase 6 meses depois, em 15 de dezembro de 1987, outro caso fez a polícia voltar a trabalhar praticamente do zero. O restante de Caroline Price, de apenas 20 anos, foi encontrado por um fazendeiro dentro de uma vala de drenagem em Romney Marsh. Caroline havia desaparecido
ocorrido 3 semanas antes, em 24 de novembro, quando voltava para casa. O local onde ela foi encontrada ficava a cerca de 65 quilômetros de onde havia sido vista pela última vez. Na noite do desaparecimento, alguns moradores disseram ter escutado gritos de uma mulher. Eles chegaram a olhar pelas janelas para tentar descobrir o que estava acontecendo, mas não conseguiram ver ninguém. A família comunicou o desaparecimento logo no dia seguinte, porém nenhuma pista levou ao paradeiro da jovem. Quando o restante foi localizado, os investigadores perceberam várias semelhanças com o caso de Wendy Knell. Caroline também apresentava sinais de violência na cabeça e marcas de pressão no pescoço. Parte de suas roupas não estava mais com ela, mas um par de meias permaneceu preservado. Foi justamente nesse material que os especialistas encontraram vestígios importantes. Embora os dois casos não fossem completamente idênticos, os investigadores passaram a acreditar que o mesmo homem estivesse por trás dos dois crimes. As vítimas tinham perfis muito parecidos. Eram jovens, trabalhavam na mesma região de Camden Road e alugavam quartos individuais, vivendo sozinhas. A imprensa britânica rapidamente deu um nome para os casos: as execuções dos dormitórios. Mais de 80 policiais participaram das investigações, mas praticamente nenhum avanço aconteceu. Naquela época, as limitações tecnológicas dificultavam bastante esse tipo de investigação. Mesmo possuindo amostras de material genético coletadas nas cenas, ainda não existia uma base nacional de DNA, nem métodos capazes de identificar um suspeito a partir dessas evidências. O caso acabou entrando para a lista dos grandes mistérios policiais do Reino Unido. Os anos passaram sem que o responsável fosse identificado. Em 1995, o Reino Unido criou sua base nacional de perfis genéticos. Alguns anos depois, os investigadores conseguiram montar o primeiro perfil de DNA relacionado ao caso de Wendy Knell. Mesmo assim, nenhuma pessoa cadastrada apresentava compatibilidade. Enquanto isso, as técnicas de análise genética continuavam evoluindo rapidamente. Ao longo dos anos 2000, novos métodos tornaram possível extrair muito mais informações de amostras antigas, inclusive aquelas que antes eram consideradas insuficientes. Esses avanços ajudaram a solucionar diversos crimes antigos ao redor do mundo e fizeram muitas polícias reabrirem investigações arquivadas havia décadas. Foi exatamente isso que aconteceu com as execuções dos dormitórios. Em 2019, utilizando tecnologias muito mais modernas, especialistas voltaram a analisar os vestígios encontrados nos dois casos. O resultado confirmou definitivamente que Wendy Knell e Caroline Price haviam sido atacadas pela mesma pessoa. Além disso, foi possível gerar um perfil genético muito mais completo do responsável. Mesmo assim, ainda havia um problema. O DNA não pertencia a nenhum criminoso registrado na base nacional. Parecia mais um beco sem saída. Sem encontrar uma correspondência direta, os investigadores recorreram a uma técnica diferente. O sistema identificou cerca de 90 coincidências parciais de DNA. Isso significava que algumas pessoas cadastradas possuíam material genético semelhante ao do criminoso, indicando possível parentesco. Depois de analisar essas relações familiares, a investigação chegou ao sobrenome Fowler. Entre os parentes estava David Fowler, um homem de 66 anos que morava relativamente perto da área onde os crimes aconteceram em 1987. Os policiais descobriram ainda que ele possuía antecedentes por furtos cometidos na década de 1970. Embora tivesse passagem pela polícia, nunca chegou a cumprir pena na prisão. As evidências levantadas foram suficientes para solicitar sua prisão. Na manhã de 3 de dezembro de 2020, equipes policiais foram até a residência de David Fowler, localizada em Heathfield, e efetuaram sua detenção. Inicialmente, ele negou qualquer envolvimento nos crimes, mas novos exames eliminaram qualquer dúvida. O DNA de David correspondia exatamente ao material encontrado nos dois casos. Diante das provas, ele acabou confessando. Depois da prisão, os investigadores começaram a revisar tudo o que havia sido coletado décadas antes. A impressão digital encontrada na cena do fim de Wendy Knell era de David Fowler. Durante buscas na casa dele, a polícia também encontrou fotografias antigas nas quais ele aparecia usando um modelo bastante específico de tênis da marca Clark Sport Track. A sola desse calçado possuía um desenho praticamente
praticamente idêntico à marca deixada sobre a roupa de Wendy durante o crime. Depois de 34 anos, tudo indicava que o mistério finalmente havia sido solucionado, mas a investigação ainda estava longe do fim. Durante a busca realizada na casa de David Fowler, os policiais encontraram algo completamente inesperado. Aquela descoberta abriria uma nova linha de investigação e revelaria um comportamento tão perturbador que acabaria transformando o caso em um dos mais chocantes já registrados no Reino Unido. Nas buscas realizadas pelas autoridades, foram encontrados diversos dispositivos de armazenamento com uma enorme quantidade de arquivos criminosos envolvendo atos em necrotérios. Entre CDs, pendrives e outros equipamentos, havia milhões de imagens relacionadas a conteúdos violentos. Mas a descoberta mais chocante aconteceu quando os investigadores localizaram 4 discos rígidos escondidos atrás de um móvel. Nesses equipamentos estavam armazenados mais de 100 mil vídeos e fotografias organizados em pastas, reunindo registros produzidos entre 2007 e 2020. O material encontrado fez a polícia iniciar uma nova investigação para tentar descobrir a verdadeira dimensão dos crimes cometidos por Fowler. A partir das informações reunidas pelo próprio criminoso, os investigadores conseguiram identificar dezenas de vítimas. A investigação revelou que havia vítimas de diferentes idades, incluindo uma pessoa de apenas 9 anos e outra de 100 anos. David Fowler não era um desconhecido dentro dos hospitais onde os crimes aconteceram. Durante muitos anos, ele trabalhou como eletricista na área de manutenção. Entre 1989 e 2010, ele atuou no Hospital Kent e depois disso continuou trabalhando no Hospital de Tunbridge Wells até ser preso. Por causa da função que exercia, tinha acesso a diversas áreas das instalações, incluindo locais restritos onde eram mantidos materiais relacionados aos falecimentos. Essa posição acabou permitindo que ele aproveitasse falhas de segurança e rotinas internas para esconder suas ações durante anos. Segundo a investigação, Fowler conhecia os horários dos funcionários, os momentos de menor movimentação e os locais onde a fiscalização era mais limitada. Além disso, ele mantinha registros detalhados das vítimas. A polícia descobriu que ele utilizava informações de identificação encontradas nos hospitais para procurar dados pessoais em redes sociais como Facebook e Instagram. Essa prática mostrou que ele não apenas guardava informações sobre os casos, mas também buscava conhecer mais detalhes sobre as pessoas envolvidas antes de cometer os crimes. Quando a polícia conseguiu identificar algumas das vítimas, começou uma das partes mais difíceis da investigação: avisar as famílias. Entre os casos estava o de Asra Kemal. Sua história já tinha causado comoção no Reino Unido, mas a situação ficou ainda mais dolorosa quando seus familiares descobriram que ela estava relacionada à investigação contra Fowler. A notícia provocou uma reação de revolta por parte da mãe de Asra, que chegou a ir até uma delegacia de forma ameaçadora após saber do caso. Outras famílias também precisaram lidar com uma situação extremamente difícil. Sonia Mia, que perdeu a vida em 2018, foi outra das vítimas identificadas. Sua filha Amanda contou que recebeu a notícia quando policiais foram até a casa da família. Inicialmente, os agentes procuravam falar com o pai dela, mas não sabiam que ele havia falecido recentemente. Então os policiais explicaram aos familiares o que tinha acontecido. Para essas famílias, o processo de luto ganhou uma nova camada de sofrimento. Além da perda de alguém querido, elas tiveram que enfrentar a descoberta de que havia ocorrido uma violação após o seu fim. Durante o julgamento, especialistas tentaram analisar alguns aspectos do comportamento de David Fowler. Ele não apresentou uma explicação clara para suas ações e acabou reconhecendo os crimes diante das evidências reunidas contra ele. Os investigadores apontaram que havia sinais de um comportamento obsessivo. Fowler buscava informações detalhadas sobre suas vítimas e organizava registros dos seus atos, mostrando uma necessidade constante de controle. A polícia também descobriu que ele colecionava materiais violentos e que fazia buscas na internet relacionadas a conteúdos extremos. Para os especialistas envolvidos no caso, isso indicava um padrão de comportamento cada vez mais preocupante. Outro ponto analisado foi a escolha do ambiente de trabalho. Alguns investigadores acreditavam que a função dentro dos hospitais permitiu que Fowler tivesse acesso aos locais onde pretendia agir. O conhecimento da rotina dos funcionários e das instalações facilitava que ele escondesse suas ações por um longo período.
No final de 2021, David Fowler foi considerado culpado por diversos crimes relacionados aos registros encontrados durante a investigação. A sentença determinada foi de prisão perpétua. Mais tarde, em dezembro de 2022, Fowler aceitou outros 12 crimes relacionados à violação de locais de descanso de pessoas falecidas e mais 4 acusações envolvendo posse de material criminoso extremo. Por causa dessas novas acusações, ele recebeu uma pena adicional de 4 anos. As autoridades destacaram que a condenação representava uma tentativa de levar alguma resposta às famílias afetadas. Para os investigadores, o impacto causado pelos crimes ultrapassava o tribunal, atingindo centenas de pessoas que tiveram suas histórias familiares marcadas pelo caso. A polícia de Kent afirmou que a prioridade sempre foi identificar todas as vítimas possíveis e garantir que cada família recebesse informações sobre o que havia acontecido. A história de David Fowler não chamou atenção apenas pela gravidade dos crimes, mas também pelas falhas que permitiram que tudo acontecesse durante tantos anos. O caso levantou discussões sobre segurança dentro de hospitais, controle de acesso e fiscalização de funcionários em áreas restritas. No fim, a história de David Fowler ficou marcada como um dos casos criminais mais chocantes do Reino Unido. Mais do que a condenação de um criminoso, a investigação revelou o sofrimento de dezenas de famílias e mostrou como sinais ignorados durante anos podem permitir que situações extremamente graves continuem escondidas. Casos como esse deixam uma reflexão difícil. Muitas vezes, o maior desafio não é apenas encontrar quem cometeu um crime, mas entender como ele conseguiu permanecer invisível por tanto tempo. Não esqueça de se inscrever para assistir mais vídeos como esse.